Eu sou o Caio, CEO da LC. Hoje eu estou aqui com a Lara, CEO da Harmony. A gente vai conversar um pouco hoje sobre selo de sustentabilidade. É uma tendência muito alta que está vindo no mercado hoje, pouca gente conhece, pode trazer um benefício enorme ali para a empresa, para grandes indústrias. A gente está com algum caso prático, já que a gente vai conversar um pouco melhor aqui. A Lara vai se apresentar um pouco, ela que é especialista nisso, que está na parceria junto com a gente. A LC sempre com uns projetos, a gente faz todo o estudo, toda a elaboração do projeto e conta com toda a assessoria da Lara para explicar um pouco melhor sobre essa parte. Lara, explica um pouco melhor para a gente essa questão do selo, como ele funciona, como que a gente usa, como que ele está vindo para o mercado, só para a gente entender um pouco melhor. Legal. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Lara, sou CEO da Harmony. A Harmony é uma empresa de consultoria especializada em facilitar a sustentabilidade na construção civil. E aí agora a gente está com uma parceria bem legal com o pessoal da LC, com o Caio e toda a equipe dele, para levar a sustentabilidade e principalmente um selo de sustentabilidade para um projeto deles, que é o Vale dos Vales. E as certificações de sustentabilidade vêm com tudo do mercado, porque está sendo cada vez mais uma exigência pedida, né? Tanto para os investidores quanto para o mercado e o crescimento da construção civil em si, né? O futuro prevê certificações, prevê obras mais sustentáveis. E aí, partindo desse ponto que a gente fechou essa parceria para facilitar o acesso tanto para projetos residenciais, quanto corporativos, quanto comerciais. E esse projeto aqui, que é o Vale dos Vales, que foi desenvolvido pela LC, é um edifício comercial que é justamente para mostrar que pode ser implantada a certificação tanto nesse quanto em outros tantos tipos de projetos. Legal, Lara. Ó, isso é muito importante, gente. Acho que muita gente às vezes não tem uma noção a importância desse projeto. E vamos falar assim para o empresário. O empresário sempre pensa também na economia do bolso dele. Então, o selo de sustentabilidade não é só algo bonito, que vai trazer benefícios para o meio ambiente. Também, é lógico, o objetivo principal é esse. Mas ele traz um retorno financeiro para o empresário. Onde o empresário vai fazer toda a questão das obras, das adequações, dos processos que precisam, mas não é que ele vai ter um gasto enorme, que muita gente pensa assim, eu vou fazer, legal, vai estar eficiente, não vai ter poluição, vai ter uma economia, um reuso, só que eu vou gastar tudo isso no meu bolso, até que ponto vale isso? Então, Lara, fala um pouco pra gente sobre essa questão de quais são os itens que a gente vai melhor e que traz um retorno para o cliente financeiramente no bolso dele. Legal. Hoje, um empresário ele consegue até 300 mil de redução no ano, dependendo do projeto, né? Se você investir num selo de sustentabilidade. E esses selos, eles são bastante valorizados pelos bancos, porque eles conseguem um financiamento facilitado, né? Se você comprovar que o seu projeto está sendo está tentando uma certificação de sustentabilidade, os bancos eles conseguem um financiamento maior. E é o que você falou, né? Às vezes muita gente acha que certificação de sustentabilidade é mais pensando no meio ambiente. Claro, isso é muito importante, um dos principais pontos, né, que a gente preza por uma construção sustentável. Mas vai muito além disso, né? E também muitas pessoas acham que sustentabilidade é mais custo do que qualquer outra coisa. Mas a gente está justamente nesse projeto, né, Gai, para mostrar que não, que na verdade tem um retorno financeiro, né, conforme você investe numa certificação dentro de um projeto, por exemplo. E o retorno pode ser de diversas formas. E principalmente acontece dentro da operação do edifício, que muita gente olha a curto prazo, né? O investimento inicial numa obra é X. E claro, né, pensando nas certificações, tem um investimento maior a curto prazo para atender com determinados requisitos. Mas a longo prazo, pensando na operação do edifício, isso pode e gera, né, um retorno financeiro. Pensando, por exemplo, no painel solar, que é dos itens que a gente quer aplicar aqui no Vale dos Vales, né? A longo prazo vai trazer um retorno financeiro. Pensando na economia de água, se você investir em louças e metais que consegue diminuir a vazão de água, você consegue uma economia da água, consequentemente. Então, você vai ver o retorno na conta de água, na conta de luz. Então, tem muito, isso que as pessoas ainda não enxergam, né? Não vê valor usando nisso. Legal. E muito importante, gente, que a maioria dos itens que a Lara citou aqui, na verdade, não são nem, produtos super diferentes, que não vai achar lugar nenhum. É, na verdade, mais uma estratégia de saber escolher o produto certo, onde a gente trabalha em conjunto com a Lara, de saber se aquele produto atende para a gente conseguir os requisitos que precisam para atender esse selo.
O selo, na verdade, é uma validação. Até a Lara vai poder explicar para nós. A gente tem vários tipos de selos. A gente tem várias empresas, internacionais, nacionais. Então, cada nível de selo vai ter um nível de complexidade. Então, não tem um padrão fixo de, aquele selo tem que fazer isso. Então, cada selo tem suas características e seus benefícios. Então, é lógico, quanto mais rígido, maior a complexidade, mas também maior o benefício. E o retorno que a Lara comentou, como tem essa possibilidade do financiamento facilitado, na verdade, o tempo de retorno ali é muito menor do que o tempo do financiamento que o empresário consegue. Então, isso que é importante entender, que ele vai ter, vamos falar assim, em 2, 3 anos no máximo, ali ele já teve todo o retorno financeiro do que ele investiu, porém isso ele vai pagar em muito mais tempo, entendeu? Então, a partir do 3º ano ali, ele já tem um lucro em cima disso, ele já vai ter um retorno financeiro muito melhor. Então a gente tem que pensar muito bem nisso. Lara, fala pra gente agora um pouco sobre quais selos são mais comuns, quais são mais difíceis, mais fáceis. Bem legal ser tocado nesse ponto, porque é justamente isso também que as pessoas não entendem, né? Tem diversos selos de sustentabilidade e cada um dá para ser adaptado nas condições reais do projeto, as condições reais da obra e o que o empreendedor ele quer, né, de fato conseguir. Então tem os selos que é mais focado na parte de paisagismo, né, que é um selo mais simples, que é, por exemplo, a GBC Biodiversidade. Tem os selos que são mais focados para residência. E esse que a gente está entrando fortemente é o selo EDGE, né, que é um selo foi desenvolvido especificamente por um banco, que é um banco IFC, justamente para facilitar o acesso à construção sustentável. E esse selo em específico visa economia de água, energia e na energia incorporada dentro dos materiais. Então é um selo que é adaptado à realidade do projeto. Então eu junto com a equipe do CAI, por exemplo, a gente vai discutindo e vai vendo o que dá para ser feito e o que não dá para o projeto. Então é muito uma parceria, uma conversa semanal e a gente fala, não, isso aqui dá para ser colocado. E é o que o Caio falou, não é nada muito fora da realidade, né? É um investimento em painel solar que vocês podem pensar, é um investimento em uma escolha melhor de louças e metais, por exemplo, que dá para pensar e já consegue uma pontuação legal. É pensar num sistema de captação de água pluvial, por exemplo, fazer um sistema no telhado que consiga captar essa água e usar essa água para retornar para o edifício. Isso já consegue uma pontuação bem legal no EDGE e não exige um investimento muito alto. Então, tem diversos caminhos, né, que podem ser seguidos e é isso que a gente quis mostrar, né, trazer para vocês. Legal, gente. A gente vai falar um pouco melhor agora sobre o processo específico, sobre essa obra. Até a gente colocou na tela aqui, a gente vai passar algumas imagens, que nesse projeto o cliente tinha duas vantagens, vamos falar assim. Ele já tem a indústria rodando e ele sempre é muito apelativo para a questão ambiental, questão de valorização do produto. Ele mesmo já trouxe para a gente o benefício, como ele já tem uma grande, vamos falar assim, introdução no mercado, ele já viu o benefício de trazer essas questões ambientais, tanto comercialmente quanto financeiramente. Então ele já tem essa consciência, que a gente liga muito, né, Lara, para trazer essa consciência para o empresário. Que ele entenda que não é só um investimento, vamos falar assim, para ter um selo de beleza ali, que ele, não, tem um selo sustentável, mas não vai ter um benefício para ele. Então ele vai valorizar o produto que é feito. Esse projeto é um projeto de um escritório que vai ter dentro de uma indústria. Então ele não é um projeto isolado. A indústria já está rodando e a gente vai trazer esse selo para o escritório, aonde vai ser só, vamos falar assim, vai ser um incremento para ele. Ele vai ter um ganho a mais no produto dele. Ao trazer um fornecedor, um investidor, tudo que ele for trazer aqui, ele vai ter todo esse benefício. Então, Lara, explica um pouco para a gente, passa um pouco das imagens, falando sobre esse escritório, o que foi pensado inicialmente, o que está sendo tratado, porque está numa fase ainda de adequações, de ajustes. Então a Lara consegue falar um pouco melhor. Então, como o Caio falou, esse é um escritório corporativo, né, focado na administração do edifício, e é bem legal que, como ele fica dentro da própria empresa, né, Caio, você pode falar melhor sobre isso, o próprio empreendimento já gera um valor, né, já é um valor ativo ali dentro da própria empresa, né, pensando num empreendimento que está visando uma certificação. E pensando no que a gente está colocando, né, pensando no que dá para ser feito, o que a gente está pensando para esse projeto em específico. A parte dos telhados, por exemplo, fazer uma ideia de captação de água pluvial do telhado, como eu comentei.
eu vou passando as imagens aqui para vocês irem vendo, né? A estrutura metálica em si já é um sistema bem bacana, né? Porque é uma construção a seco, não agride tanto o meio ambiente em si. Então é isso que essa estrutura já veio deles. E aí eu falei, Caio, olha que legal, né? Vocês já pensam em sustentabilidade, então é bem mais fácil, né? Quando já veio da própria arquitetura, né? Pensar nessas questões, porque o meu trabalho fica mais fácil. E é bem legal saber que está alinhado, né? Nessas questões. O material, eles usaram bastante madeira, e madeira é um material legal, porque ela absorve bastante carbono da atmosfera. Então, pensando no ED, isso é algo que consegue também atingir a pontuação mínima com mais facilidade, né? Vou passando aqui as imagens. Dá para ver que eles investem bastante no paisagismo em si também. Então, isso é algo bem legal, né? Porque quanto mais árvores, mais carbono você retira da atmosfera. Então, pensando em meio ambiente e na certificação também é uma prática bem bacana. Os vidros, né? A gente está pensando em melhorar a eficiência dos vidros. Não necessariamente investir num vidro duplo que acaba encarecendo, né, em relação ao vidro simples. Mas se você pensar em colocar apenas uma película refletiva que seja, já melhora a eficiência dos vidros, né, dentro do projeto, e isso ajuda no conforto térmico. Consequentemente, a analisar não exige muitas modificações, né? A gente não está mexendo em nada que eles já não fizeram. É mais incorporar práticas para melhorar cada vez mais o projeto em si. Vou passando mais um pouquinho das imagens para vocês verem. Quer comentar alguma coisa, cara? Não, acho que é importante só a gente reforçar isso. Muita questão de tecnologia, tipo, que às vezes as pessoas não sabem, a gente está aplicando já dentro da empresa para a questão de uso de materiais mesmo. A gente sempre busca orientar os clientes já qual que é o melhor tipo de material. Então a gente já traz isso de uma essência aqui interna, de uma consciência sobre essas necessidades. Onde a gente traz um custo-benefício legal para o cliente ali e um item importante. Até nessa imagem aí dá para ver bem a ideia do cliente. A gente quase não mexeu no terreno lá. A gente aproveitou a estrutura natural do terreno, até tem uma pedra bem no meio dessa construção, onde a gente está aproveitando essa pedra integrada com essa construção. Então a natureza está ali do jeito que ela sempre teve, a gente não fez uma terraplanagem, não fez nada. O terreno não teve nenhuma alteração e ficou perfeitamente como ele estava desde o início. A gente só trouxe a parte da construção e embutiu nele ali, adaptando de acordo com o terreno permitia. Eu achei legal que quando o Caio falou sobre isso, né, quando a gente estava discutindo ainda sobre o projeto, eu falei, Caio, que da hora, né, que legal, porque isso já é uma visão rentável, né, que a própria pessoal dele já vem pensando, né, não mexer na topografia em si, porque aí não envolve tantos cortes e nem tantos aterros, e isso, pensando na parte ambiental, é bem bacana, né, de pontuar, pensando numa certificação, por exemplo. Legal. A gente vai passando algumas imagens aqui só para vocês terem uma ideia. Ali a gente trouxe o paisagismo, trouxe muito vidro e tem uma questão muito legal que a gente vai trazer um sistema de reuso. Essa empresa é uma envasadora de água mineral. Então o foco deles ali é a água. Então por isso que eles trazem muita natureza. Nessa imagem dá para ver até logo abaixo lá hoje, isso já existe. Já tem um lago bem legal, um pergolado em madeiras naturais, bem bonito embaixo. E vai ter esse escritório que a gente vai começar logo acima. E bem no alto aqui da construção vai ter uma cascata que a gente pensou com água de reuso. Então a gente vai ter uma imagem um pouco à frente aqui, que vai dar para ver melhor, bem nesse alto aqui, vai ter nessa frente, vai ter uma cascata. E na outra frente também, essa aqui vamos falar assim, vai ter o acesso via estacionamento, que vai entrar aqui por essa passarela. E na frente, onde vai ter a visão da fábrica, vai ter uma cascata caindo também. Tudo com água de reuso, tudo reabastecido, nada desperdiçado. Então a gente trouxe toda essa ideia do cliente para junto de uma área sustentável, com o apoio da Lara, para a gente tirar esse selo. Daí, Lara, se você quiser falar um pouco agora, mostrar um pouco sobre o painel, como que funciona esse sistema, como tem essa visualização de como que é essa economia. A Lara vai falar um pouco agora sobre o painel da ED, que é o selo que a gente está tirando lá na Vale dos Vales. Ela vai dar uma passada para a gente conseguir entender junto um pouco melhor como que funciona e o que é preciso e como é mapeado isso. Então, pessoal, esse aqui é o aplicativo do ED, né? Ele aborda justamente os 3 pontos visados pela certificação, que é a energia, a água e a energia incorporada de carbono dentro dos materiais. E aí, com o aplicativo, a função dele é justamente fazendo a simulação para ver se o projeto vai atender os requisitos mínimos, que no caso é 20% para cada um desses itens.
Então aqui vocês conseguem ver que a gente já está avançando e na verdade já até conseguiu os requisitos mínimos para conseguir a certificação de sustentabilidade, né? Só que tudo isso é muito discutível, né? É eu e a equipe dele em continuidade falando o que dá para ser feito e não. Então, pensando, por exemplo, na parte de energia, a gente vai tentar reduzir a razão janela-parede, que é algo totalmente plausível, que não precisa de um investimento, né? Mais estratégias de projeto mesmo. Investir em telhado refletivo, que é algo que também é bem bacana, e lá pensando já, né, na cobertura, né, que já é escondida, aplicar uma telha sanduíche super plausível e que já consegue uma pontuação. Vocês podem ver que a gente já conseguiu 30% e o mínimo é 20%, né, que o EDGE pede. Além de outras medidas, por exemplo, fazer um isolamento do telhado, eficiência no vidro e o principal de tudo, né, que é investir no energia renovável, que é o que mais consegue a pontuação mínima que o EDGE pede. E aí, pensando na parte de água, por exemplo, não é nada muito abusivo, basicamente é só melhorar a escolha de louças e metais, como eu tinha falado anteriormente. E aqui no projeto a gente vai seguir com essa linha, né? A gente vai optar por torneiras sanitários mais eficientes, ou seja, que tem uma vazão menor e consegue uma redução no consumo de água. E o principal, né, pensando que o projeto em si já tem uma vantagem na parte de água, né, que já é muito valorizado pelo cliente, tanto é que a empresa dele é de água, a gente vai fazer um sistema de captação, né, conforme o pai falou. Usando da captação da água pluvial para fazer a reutilização dentro do próprio edifício. Então, vale ressaltar também que todas essas medidas, né, algumas delas, não exigem só pensar em arquitetura, mas é um processo integrativo, né, e colaborativo com a parte do pessoal que estuda elétrica, que estuda hidráulica. E uma das vantagens que facilita toda essa parceria com o pessoal do CAIO é que eles já trabalham com isso, né? Você pode falar Exatamente, gente. Aqui na LC a gente tem um LC 360. A gente sempre fala que o diferencial nosso aqui é a gente ter todas as disciplinas, todas as áreas de conhecimento com a nossa equipe interna. Então, desde a topografia, que é o estudo do terreno, se vai precisar de uma terraplanagem ou não, entrando na arquitetura, onde a Lara, a arquiteta também, já entra junto com toda essa ideia de trazer essa consultoria do selo de sustentabilidade. Parte estrutural, onde a gente trouxe a metálica, a questão da estrutura, o tipo de fechamento, elétrica, hidráulica, sistema de climatização. Então a gente tem tudo aqui interno. A gente vai pegar toda a equipe interna, a gente senta com a Lara, discute e o processo e o projeto sai todo aqui de dentro. Então não vai ficar nada fora. Então a gente tem esse diferencial que é o LC 360 aqui também. E finalizando, né, tudo isso que a gente discutiu, uma das vantagens, né, e que facilita a nossa parceria é justamente isso, né, que a certificação, para que ela seja cada vez mais eficiente, exige um processo integrativo desde o início. E é algo que o pessoal do CAIO sempre desde o início, né, trazendo toda essa equipe, além da equipe de arquitetura, a equipe de topografia, a equipe que pensa na parte de estruturas, de elétrica e hidráulica, todos nós em conjuntos fazemos com que esse projeto de fato seja aplicado e super plausível. Legal, gente. Então você que é empresário, que tem sua casa, que quer tirar um selo de sustentabilidade, ter uma economia do bolso, isso que é o principal, chama a gente aqui, vem conhecer a LC junto com a Harmony, vamos tirar um selo para sua residência, para sua indústria.